Então, me parece que isso não é só do Brasil. Quer dizer, isso que eu estou colocando. Tá. Agora, nessa linha, se você, por acaso, né, acontecer no Instituto de Cinesiologia Humana, e nós formos naquela linha do estrutura e potencialidades, na linha da habilidades, capacidades e relacionamento com o meio, você acha que dessas 4 áreas haveria uma luta para qual teria primazia? Continuaria o problema? Quer dizer, a área lá de relacionamento com o meio social seria mais fraquinha? Seria a menos importante? Da forma como é hoje, isso nem vinga, porque ninguém vai querer deixar o seu status de ser fisiologista para não se perder, mas para se misturar ali na estrutura e função, nas capacidades. Porque a sua proposta, eu entendo, ela é mais integrativa. Ao ela não falar de sub-áreas, ela fala de temas, de tópicos, ou de conteúdos, ela, de certa maneira, passa por cima das divisões ou das sub-áreas. Porque eu posso discutir estrutura e função de uma perspectiva mais biológica, antropológica. Eu posso discutir relacionamento físico, do meio físico e social, da mesma maneira. Então, eu entendo, eu já comentei isso com você, que a sua visão passa ao largo dessas divisões. Só que hoje, eu diria que a maioria dos colegas não vão abdicar, não, mas eu sou fisiologista, eu sou biomecânico, eu sou da controle motor, eu sou do desenvolvimento. Porque isso é um status. Eu não acho nem que passa por cima. Eu acho que desmonta a lógica das sub-áreas. Né? Então, quando você falou para mim do tema do evento, né? Não, Yara, mas essa coisa de sub-áreas nem existe mais, né? Eu falei, mas é essa lógica que organiza não só a distribuição de verba, né, como a nossa inserção num programa de pós-graduação, né, como a formação no nível de mestrado e doutorado, por exemplo. Na graduação, para essas pessoas não importa muito, né? Então, isso fica perdido na graduação. A gente não discute licenciatura aqui, porque licenciatura, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da valorização do profissional, do docente, não importa. Não importa se eu dou aula na graduação ou não. Mas a faculdade de educação convive com isso. Se nós não damos valor para a preparação de professor, como é que veio a faculdade de educação? Ela faz isso. Quer dizer, o que ela faz não é importante, né? Ela passa a ser um curso de segunda categoria, não é? Mas agora, Edson, você vê possibilidade no futuro essa coisa mudar? Então você vê, olha, senhor biomecânico, vá para onde? Vá para física? É uma questão trabalhista, né? De emprego, de empregabilidade, mexe com outras questões. Eu não vi sua primeira palestra, então se eu fizer uma pergunta desrespeitosa, porque eu não vi primeira parte, quer dizer? É a primeira parte, é. Mas hoje em dia se discute muito como se o estado atual dessas divisões por sub-áreas, ou esse status de uma ciência que tem um objeto de estudo, fosse algo natural e dado. Tanto que se retroceder 30 anos atrás, um artigo que você introduziu a todos nós e que acho que deve ser lido sempre, que é da Bressan, ela aponta para um outro caminho para a educação física. Praticamente não se discute mais. Parece que aquele caminho da disciplina acadêmica, seja ela pautada em disciplinas de ciências naturais ou ela pautada em disciplinas das ciências humanas, parece que isso é um fato dado. Enquanto que há 30 anos atrás se apontava a educação física não como uma ciência, como objeto de estudo, mas como uma área de intervenção, assim como a engenharia, assim como a medicina. Então, a medicina e a engenharia são dois exemplos, eles não têm nenhuma dúvida na hora de compor sub-áreas, na hora de fazer cursos de pós-graduação, porque é sempre a serviço da vocação de intervenção do campo. Pode-se trazer tudo, mas em nenhum momento a engenharia ou a medicina perdeu o status de uma instituição que intervém nos seus campos para transformar a sociedade sempre melhor. No nosso caso, a gente perdeu isso.
Às vezes quando você fala no Instituto de Cinesiologia Humana, Estudo Pós, não sei se é o que o Edson fala, mas me chama assim e diz, olha, é um reforço a esse estudo de uma utópica assim, ciência básica, que nem existe mais, né? Que o quadro nosso, muitas vezes, da biomecânica, da biodinâmica, da biofísica, é uma ciência básica orientada ao uso dos outros. Então, quando se faz biodinâmica, muitas vezes aqui, é uma ciência básica orientada ao uso do campo profissional da medicina. Quando se faz biomecânica, muitas vezes, é voltado para outra área, e não para nós. Talvez esse seja um problema de fortalecimento, assumindo o pressuposto que nós somos uma área de intervenção. Uma área de intervenção que não tem claro e nem valor pela sua intervenção, dificilmente vai se organizar para trás. Tá, e não há como né? Então eu vou ter que conviver com isso, é isso? A ideia é conviver com isso. A ideia não é conviver com isso, mas a ideia é... Não, a ideia não, a situação é conviver com isso. A situação é essa. A situação é difícil. Mas tem um momento interessante, que eu acho que é esse, que há um desconforto. Há um desconforto, há uma tensão. Há uma tensão que está permitindo esse momento de discussão. Por parte de quem o desconforto? Sobretudo da sub-área sociocultural e pedagógica. Mas há colegas da biofísica, por exemplo, o Marcos Duarte, né, que estão buscando dialogar conosco. É um físico que está querendo experimentar o estudo do movimento, equilíbrio, idosos, postura, idosos, por exemplo. Ele está pensando em intervenção nas unidades básicas de saúde. Como é possível o meu conhecimento da física, do estudo do movimento, da biomecânica, ajudar vocês a pensarem idosos em equilíbrio, a saúde dos idosos, diminuir os acidentes dos idosos. Quer dizer, quando ele se coloca esse problema, penso eu, ele tem noção de que ele não responde isso, que ele precisa da nossa ajuda, ele precisa entender essa compreensão de movimento que a gente tem, que não é da física. Tá. Agora, haveria a possibilidade de, em algum momento, como a gente está trabalhando ali com convergências, quer dizer, quais são as convergências da unidade e voltadas para quê? Quer dizer, convergências em relação a quê? Estou dizendo, bom, seriam convergências em relação ao movimentar-se humano? Dá para chegar a propor que essa seria uma convergência? Quer dizer, o que nós fazemos aqui o foco principal é o movimentar-se humano ou não? Então qual é o foco? Quer dizer, eu estudo biodinâmica, fisiologia, comportamento em prol do quê? Nem sei se a palavra é em prol, mas o foco principal é o movimentar-se humano. Intervir sobre? Não, já seria um ponto. É o movimentar-se humano. Eu acho que esse seria um caminho, né, essa convergência. Quando era cito o exemplo do Marcos, né, eu acho que está se buscando, ele vai conversar com ela, então ele está buscando, olha, onde é que a gente pode, né? Acho que isso é o caminho. Agora, o que eu tentei manifestar, essa preocupação, é que muitos, vamos dizer assim, mas só tem a minha área. A minha área que estuda o movimento. É a minha área que faz, não tem outra. Não tem esse diálogo. Essa preocupação que eu manifesto, entendeu? Quando as pessoas pegam a cinesiologia, eu acho que é uma ideia bonita, linda, porque ela é integrativa, ela fala em convergência, mas as pessoas usam isso daí para justificar essa existência de, sei lá, como dizer, filtros, compartimentos que querem ser cada um melhor do que o outro.
quer dizer, o conhecimento, a ciência, ela caminha, se fortalece, ela despreza, ela busca novos caminhos, etc. Assim, o pesquisar faz parte do processo. Eu estou entendendo, eu entendi também que o modelo, tal como a crítica do Collor em fechar a Universidade Federal, né? Vamos supor, Edson, que eu ganhe numa mega sena acumulada de 300 milhões de reais, né? E eu desprezo o sistema público de educação. E a gente funda um Instituto de Cinesiologia Humana dentro dos requisitos mínimos que o MEC exige para o Instituto de Pesquisa e de Ensino funcionar. Quer dizer, já não teremos tantos problemas, porque aí a gente convida, ou se alguém não quer, a gente pede para sair, não é? Não é uma forma, então o sistema é que impede, não é isso? O sistema também impede, né? Mas quem faz o sistema são as pessoas. E são essas pessoas que eu estou dizendo para você. Não, eu entendo perfeitamente. O que eu quero dizer, sim, eu concordo a sua ideia, ou a ideia de cinesiologia. O que eu estou me referindo é o uso que está sendo feito dela. Porque às vezes a gente pensa em coisas legais, pensa em coisas bem formuladas, consistentes, como você tem procurado, você tem ido lá no termo, na gênese, na raiz e tal, mas o uso que se faz disso que é o perigoso. Enfim. Agora eu queria que você comentasse essa da direita também. Aquela questão aquelas duas autoras, elas fazem parte acredito que elas é que deram um direcionamento também, mas eu sinceramente não me ative a essas possíveis abordagens. Eu lembro que a gente ficou muito na ideia delas de que o ambiente é modificado, que o movimento modifica o ambiente, quer dizer, que tem estrutura. Quer dizer, eu não fui, mas eu vou ver qual seria essa possível, né, a análise dela cinesiológica, porque ela não usa cinesiologia. Ela não usa o termo, então talvez seja aí Ela usa, se não me falha a memória, ela usa, se não me engano, estudo cinesiológico. Não, mas com abordagem. Mas o tema dela todo... O tema bate um pouco só com sua primeira categoria, se fosse resumir. Não, mas eu acho que ela não muda o termo educação física, ela continua com educação física. Continua, ela cita a existência do próprio livro chama Curriculum Development in Physical Então, como ela fala em educação física, ela tem um espaço para chamar a abordagem cinesiológica. Sim. Né? Acho que essa é a razão. Como a gente muda cinesiologia, não teria razão ser uma abordagem cinesiológica. Né? Você tem todas essas outras abordagens aí, porque intrinsecamente já é a área em si. Né? Assim como também nós citamos que nesse enveredar pela área, cultura a gente não discute, né? E corpo a gente não discute. Então entra em conflito, e eu tive esses dias recentemente com o professor Josimar, onde ele estuda, ele vai lá buscar a cultura corporal, quer dizer, tudo bem, mas só que a cultura corporal não substitui a educação física. Era uma parte, né, que eu não posso negligenciar as outras, senão eu prejudico quem vem para o programa. Né? Mas eu não vejo que continua sendo assim, cada um é excludente. Quer dizer, a crítica que se faz aos desenvolvimentistas, eu nem sei se essas áreas se suportam hoje. Quer dizer, você teria condições para dizer, não, isso aqui é uma abordagem. Né? Mas qual é o termo que ela usa para abordagem? Na verdade, eu acho que ela usa